professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 5º ano do Colégio Emaús. Pessoal, na aula anterior nós estudamos sobre as revoltas de caráter nativista que aconteceram no Brasil durante o período colonial. Caráter nativista, gente, são aquelas que não querem a emancipação, a separação. Essas revoltas, elas vão acontecer durante o período do Brasil que vai compreender, né, de mais ou menos 1530 até 1822. Esse período é que é chamado Brasil período colonial. Por quê? O território brasileiro era uma colônia de Portugal. O território brasileiro estava sob a administração da coroa portuguesa. Somente em 1822 é que o Brasil vai tornar-se independente e de colônia vai passar para a monarquia. E em 1889, de monarquia, vai passar para a república presidencialista. Vamos iniciar a correção com a página 206. Número 1. Cite alguns produtos que eram explorados no Maranhão no século XVII. Cacau, tabaco, cana-de-açúcar, algodão e a pecuária. Número 2. A Companhia do Comércio Maranhense, e não os colonos, determina o preço dos produtos que venderia, bem como o valor dos produtos que compraria. Por que isso acontece? Bom, gente, a gente tem que entender o contexto do momento, né? Nesse momento, os fazendeiros do Maranhão, eles vão estar passando por muitas dificuldades econômicas. E, inclusive, em relação à compra de escravos, que o preço vai estar muito alto para aquela época, né? Infelizmente, havia esse tipo de comércio nessa época, e a coroa vai intervir e vai instaurar a Companhia do Comércio Maranhense. Essa companhia, ela vai estabelecer o monopólio na região. O que quer dizer isso? É o domínio do comércio. Vai dominar, né? Então, tudo que for vendido e tudo que puder ser comprado vai ser a partir da Companhia do Comércio. Ninguém mais pode vender mais nada. Então, diante disso, a companhia ela pode colocar os preços das mercadorias a um valor muito alto, e isso acaba prejudicando os colonos. Porque a Companhia do Comércio Maranhense tinha um monopólio comercial. Assim, não havia concorrentes para comprar ou vender determinados produtos, e os colonos eram os grandes prejudicados. O governo tratou a revolta de Beckmann de forma negociada ou repressora? Nós vimos que foi de forma repressora e uma repressão violenta, inclusive, né, gente? Nós vimos que Manuel Beckmann ele foi condenado à forca, né? O irmão dele, Tomás, foi condenado ao desterro e os outros revoltosos foram presos. Foram reprimidos e o líder, Manuel Beckmann, foi condenado à morte, seu irmão ao desterro e os outros envolvidos à prisão perpétua. O desterro é a expulsão da terra, tá, gente? Ele perde a terra. Número 4. A revolta de Beckmann tinha características emancipacionistas? Justifique. Não tinha característica separatista, não tinha o intuito de separar da coroa portuguesa e nem de ter a independência. Tanto que, quando os revoltosos eles conseguiram dominar a região do atual estado do Maranhão, que eles conseguiram prender o governador atual, expulsar os jesuítas, o irmão Tomás Beckmann ele foi enviado a Portugal para, dentre outros objetivos, estabelecer laços com a coroa, declarar a fidelidade dos revoltosos à coroa portuguesa. Não, Tomás Beckmann foi enviado a Lisboa, entre outras razões, para declarar a fidelidade dos revoltosos ao rei de Portugal. Número 1. Como agir, página 208, né? Número 1. Como agiam os bandeirantes durante o processo de aprisionamento de índios para a escravização? Eles agiam de forma extremamente violenta, gente. Os bandeirantes, eles não são heróis do país. Eles foram pessoas que interiorizaram, né, que povoaram o interior do Brasil à procura de pedras preciosas e de ouro. Quando eles não encontravam e encontravam índios pelo caminho, eles aprisionavam e escravizavam esses indígenas. Aqueles que resistiam eram cruelmente mortos, tá? Número 2. Observe a imagem. A forma como o Borba Gato é cultuado na imagem acima
confirma ou contradiz a descrição dos bandeirantes feita no texto. A Guerra dos Emboabas, justifique. Contradiz, né, gente? Como nós já vimos, esses bandeirantes, eles foram extremamente violentos e muito cruéis em relação aos indígenas. E a imagem, né, a estátua de Borba Gato, é uma homenagem como se ele fosse um herói, e na verdade ele não foi um herói. Existem, inclusive, alguns questionamentos atuais sobre a permanência dessa estátua, se ela deve ou não continuar como um símbolo heróico. Qual foi o motivo da discórdia entre paulistas e emboabas? Foi o controle na região das minas. Os paulistas chegaram, disseram que eles descobriram o ouro, aí outras pessoas de diversos locais do Brasil vieram para a região das minas, com o sonho do enriquecimento rápido, né? Quando essas pessoas chegaram, os paulistas falaram, não, aqui é nosso, fomos nós que achamos, fomos nós que achamos. Aí inicia o conflito. 4. De acordo com o texto, a intenção da coroa portuguesa, ao determinar a criação da capitania de São Paulo e Minas de Ouro, era garantir a pacificação da região? Justifique. Não. O que a coroa portuguesa queria, pessoal, era o controle maior sobre a região em virtude da cobrança de imposto, né? Porque a coroa queria arrecadar mais imposto. 5. A Guerra dos Emboabas foi um movimento emancipacionista? Justifique. Também não foi um movimento emancipacionista. Lembrando que emancipação remete à separação, tá, gente? A Guerra dos Emboabas foi um conflito interno entre os colonos e que não envolveu diretamente a coroa. A coroa simplesmente interferiu criando as capitanias para ter mais controle sobre essas regiões. Não, o conflito foi fruto de uma divergência interna entre os colonos pela exploração do ouro. Assim, não havia uma intenção separatista em relação a Portugal. Página 211, número 1. Siga as orientações e preencha corretamente o jogo de palavras. 1. Grupo que recebeu o apoio da coroa portuguesa durante a Guerra dos Mascates foram os comerciantes. Lembrando que a Guerra dos Mascates foi um movimento entre fazendeiros e comerciantes. Capitania onde viviam os homens que lutaram na Guerra dos Mascates foi a capitania de Pernambuco. Local onde viviam os comerciantes portugueses, pejorativamente chamados de mascates. Eles viviam em Recife. 4. Local onde vivia a maioria dos senhores de engenho pernambucanos que participaram da Guerra dos Mascates. Eles viviam em Olinda. Região da América da qual saía o açúcar produzido pelos holandeses. Das Antilhas. A gente tem que entender o contexto também, né? Quando os holandeses eles foram expulsos da região de Pernambuco e do Maranhão, eles levaram algumas mudas de cana. Quando esses holandeses colonizam parte da América Central, uma região na América Central, eles vão plantar a cana-de-açúcar nessa região, que também tem um clima propenso ao desenvolvimento dessa atividade, ao desenvolvimento da cana-de-açúcar. Então, vai dar início à produção do açúcar nas Antilhas, e o açúcar vai concorrer com o açúcar do Brasil. Aí, esse produto aqui no território vai ser desvalorizado. Os senhores de engenho temiam que o povoado de Recife fosse elevado à categoria de vila, porque se Recife fosse elevado à categoria de vila, tornaria-se independente de Olinda, e assim não pagaria imposto a Olinda. Um outro fator também, os comerciantes tornariam-se independentes dos fazendeiros. Vamos lembrar que a Guerra dos Mascates, ela envolve empréstimos que os comerciantes faziam a estes fazendeiros, a esses senhores de engenho. Por que a Guerra dos Mascates não pode ser considerada um movimento emancipacionista? Lembrando, emancipacionista é a separação, é a independência. Novamente, esse movimento não houve a interferência direta da coroa portuguesa. Foi um conflito entre comerciantes e entre os senhores de engenho.
Não houve demonstração de interesse dos senhores de engenho ou dos mascates em separar a colônia de Portugal. O foco da disputa era a elevação ou não de Recife à vila. Página 214. Encontre as respostas para as perguntas a seguir e numere-as de acordo. Número 1. Onde e quando ocorreu a revolta de Felipe dos Santos? Em Vila Rica, atual município de Ouro Preto, em Minas Gerais, em 1720. Qual foi o objetivo da revolta? Os revoltosos, moradores da colônia, queriam a redução do valor do imposto pago e o fim das casas de fundição. Qual foi o objetivo da criação das casas de fundição? O governo ele queria maior controle, ele queria maior recebimento de impostos e a proibição da circulação de ouro em pepitas ou em pó. Por que ele queria proibir isso? O ouro em pepitas ou em pó é mais fácil de ser contrabandeado, é mais fácil de ser transportado, né? Sendo os moradores da colônia obrigados a pagar 1/5 de todo o ouro encontrado. Número 4. O que aconteceu aos revoltosos? Eles foram reprimidos de forma violenta, né, gente? Eles tentaram negociar com o Conde de Assumar. O Conde de Assumar fingiu que negociaria com eles para ganhar tempo, né, até a frota chegar para conseguir controlar a região. Várias casas dos revoltosos foram incendiadas e o Felipe dos Santos, o principal líder dessa revolta, ele foi julgado e condenado à morte. Finalizamos a nossa correção. Agora nós vamos finalizar o estudo das revoltas que aconteceram no Brasil colonial. Lembrando que nós pegamos as principais, tá, gente? Agora nós vamos estudar sobre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que, diferente das anteriores, tiveram um caráter emancipacionista, queriam a independência em relação à coroa de Portugal. Para a gente entender a Inconfidência Mineira, nós precisamos lembrar do período, do contexto histórico em que Minas Gerais vivia. Século XVIII, em exploração de ouro, né, aqui na região das Minas. Em um determinado momento, esse ouro ele vai entrar em declínio. A exploração ela vai diminuir. A coroa já tinha estabelecido o imposto, o quinto, né, a quinta parte da extração. E a coroa tinha estabelecido um valor máximo para recolher o quinto. Quando o recolhimento do quinto não atingisse esse valor máximo, a coroa estipulou um outro imposto, que foi a derrama. Algumas pessoas da elite na época ficaram insatisfeitas com essa forma de cobrança da coroa, com essa quantidade de imposto. Então essas pessoas elas se organizaram em um movimento. Elas elaboraram um plano para fazer a derrubada da derrama, né, para que a derrama não entrasse em vigor. Além da cobrança de altos impostos, essas pessoas também reclamavam da maior participação na vida política do Brasil, né, que na época era uma colônia. Assim, essas pessoas elas reivindicavam redução na cobrança de impostos, um sistema de governo republicano, incentiva a criação de manufaturas para diversificar a produção econômica. Manufatura é fábrica, tá, gente? Para produção de outros produtos, para diversificar a economia da região. Só que esse plano, gente, que foi chamado de Inconfidência Mineira, ele não chegou a ser colocado em prática. Por quê? Um dos membros, Joaquim Silvério dos Reis, ele estava muito endividado. Então, em troca do perdão da sua dívida e em troca de favores da coroa portuguesa, ele entregou o movimento para o Visconde de Barbacena. O Visconde de Barbacena, ele suspendeu a cobrança do imposto e prendeu os inconfidentes, prendeu as pessoas que faziam parte do movimento. O processo de julgamento ele demorou em torno de 3 anos. Somente o Tiradentes, que foi o líder, um dos principais líderes, né, do movimento, ele foi condenado ao enforcamento e os outros eles tiveram somente a prisão. Então só Tiradentes foi morto. O enforcamento do Tiradentes aconteceu no dia 21 de 4 de 1792.
A cabeça dele ficou exposta em Ouro Preto, ele teve o seu corpo esquartejado e foi exposto na estrada que liga Minas Gerais a Rio de Janeiro. Então, essa foi a Inconfidência Mineira. Agora vamos entender a Conjuração Baiana, que, diferente da Inconfidência Mineira, foi um movimento popular, não foi um movimento que contou com a participação da elite. E neste movimento da Conjuração Baiana, eles também vão querer a libertação do Brasil. Esse movimento vai acontecer na Bahia em 1798. A população ela vai estar insatisfeita com a situação econômica no momento, naquela região. Por quê? Vamos entender o contexto. A gente tem que lembrar que a capital do Brasil era em Salvador, e que nessa época, nesse período, a capital foi transferida para o Rio de Janeiro. Então, a Bahia, gente, ela começa, né, a passar por uma grande dificuldade econômica. E quem vai sofrer mais com essa dificuldade é a classe mais baixa, são as pessoas mais pobres. Então, essas pessoas vão se reunir e vão criar um movimento para reivindicar melhores condições de vida. Essas pessoas vão questionar, né, o aumento do custo de vida, a escassez de alimentos e o preconceito racial. Elas vão reivindicar pela libertação do Brasil em relação a Portugal, libertação dos escravos, instauração de um governo igualitário, instalação de uma república na Bahia e a liberdade de comércio. Por que a conjuração não vai chegar ao fim e não vai ter sucesso? No dia em que o movimento foi divulgar, né, nas ruas os ideais, 2 membros começaram a pregar panfletos nas esquinas das ruas. As autoridades viram isso e prenderam estes 2 membros. Estes 2 membros presos, eles confessaram qual seria o plano. Desta confissão, os outros membros foram presos e 4 foram condenados à forca. Esses 4 que foram condenados à forca, segundo alguns estudiosos, eram os 4 mais pobres deste grupo. Estes 4 foram Manuel Faustino, João de Deus do Nascimento, Luiz Gonzaga e Lucas Dantas. Todos esses 2 movimentos, eles tinham a intenção, né, gente, de tornar o Brasil uma república, tornar o Brasil independente de Portugal. Essa independência de Portugal ela vai acontecer apenas em 1822, quando Dom Pedro I declara o Brasil um país independente. Então, a partir de 1822, inicia-se um sistema de governo monárquico no Brasil. Que sistema é este? É governado por um rei, e este rei, quando morre, ele é sucedido por seu filho mais velho. Em 1889 é que o Brasil torna-se uma república presidencialista. O que quer dizer isso? O sistema de governo é presidencial e o governo ele é eleito pela população. O primeiro governo eleito pela população aqui no Brasil será Prudente de Moraes em 1894. Esse sistema presidencialista, gente, ele existe até na atualidade, tá? Aqui no Brasil. Finalizamos, então, a nossa aula. Bons estudos para vocês. Tem algumas atividades para fazerem no livro de História, páginas 216 e 217, 222 a 225. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.